Então, já que o senhor está jubilado, né, o senhor aí, como acabou de dizer que, né, está restrito ali, né, a sua família, né, a sua esposa, né? Uhum. Então, aproveitando aí o gancho, eu queria saber se o senhor veio de uma família cristã, né? Se o senhor veio de uma família onde as pessoas são crentes, né? E se sim, eu gostaria de saber, né, como foi aí esse processo. Bem, eu vim de uma família cristã católica. Sim. Quando eu nasci, meus pais, né, católicos, a gente morava em sítio, mas todo domingo a gente ia à missa. Uhum. E até os meus 12 para 13 anos, eu participei, frequentando aos domingos a missa. Só que naquele tempo era difícil, porque todas as palavras do padre era tudo em latim. O senhor chegou a pegar essa época do latim? Rapaz, eu falei que até A os missa 12 tridentina, anos. né? O padre falava tudo em latim, a missa, a homilia dele, era tudo em latim. Uhum. Então a gente entrava e só acenava, né? Amém, amém. De repente, se ele fala alguma coisa contra a gente, está dizendo amém, confirmando, né? Mas foi assim os meus primeiros tempos. Aí aos 13 anos a gente veio, eu morava em Minas, né? Nascido e criado em Minas Gerais. Certo. No município chamado Ponte Nova. E de lá mudamos, meu pai vendeu o sítio que tinha e nós mudamos para uma região chamada, próxima a Dom Cavate, mas o município era Tarumirim. E lá ficamos alguns bons anos, de lá a gente veio para São Paulo. Aos 13 anos estou em São Paulo. Uhum. E aí começou o meu período de adolescência, né? Sim. De 13 anos em diante. A minha adolescência foi assim, um tanto difícil, tumultuada, mas não sei se vocês vão fazer alguma pergunta nesse sentido, mas eu tive esse período aí. Em que região de São Paulo, pastor, que o senhor morava? Eu morava na Zona Leste. Zona Leste? Zona Leste. Sempre morei, ali pela Zona Leste, Vila Esperança, Vila Matilde, sempre foi por ali. Certo. Certo. Então, nesse meio tempo aí, o senhor continua aí indo à missa, coisa e tal, né? Sua família era, né, de uma vertente romana. Então, quando o senhor conheceu aí, né, o protestantismo, né? Como o senhor aceitou Jesus aí? Então, isso é muito interessante, porque dos 13 até os 18 anos, eu não frequentei igreja nenhuma, nem a católica. Sim. Eu me abstive, fiquei bastante relapso e a gente era muito simples, vivendo numa cidade tão complicada como São Paulo, era intimidado, a gente se sentia intimidado em determinados lugares. Bom, o tempo foi passando e quando eu já tinha, ali por volta dos meus 18 anos, foi quando aconteceu, a minha mãe, a minha querida mamãe, que era analfabeta, ela morreu, ela foi embora dessa vida sem ter leitura, sem ter curso, qualquer instrução secular, né? Instrução didática. E ela, então, era analfabeta. Mas ela, ouvindo o missionário Manuel de Mello pelo rádio, ela gostou demais e abraçou a fé, aceitou Jesus. Glória a Deus. Então tudo começou com ela. Então ela abraçou a fé, se batizou, embora não sabia ler, mas ela ganhou uma Bíblia e ela não deixava a Bíblia, não largava a Bíblia. Sim. E aí ia para o culto, a Bíblia na mão. Inclusive aconteceu um fato até interessante, quando todo mundo abria a Bíblia para ver a leitura da mensagem, ela também abria dela. Sim. Como se estivesse lendo, tadinha. Sim, um ato de fé. Isso deixava a gente muito triste. Qual era o nome dela? Geralda. Irmã Geralda. Irmã Geralda. Descansa no Senhor, né? Está no Senhor. Ela faz muitos anos ela partiu para o Senhor. Ela então abraçou a fé e na sombra dela os filhos foram chegando. Primeiro as minhas duas irmãs, que são uma mais velha que eu, outra mais nova. As duas solteiras, elas começaram a acompanhar a mãe para a igreja e abraçaram a fé também. Eu tinha dois irmãos mais velhos que tinham vindo para São Paulo antes de nós.
esses dois irmãos, no bojo da vida cristã da minha mãe, eles também abraçaram a fé. Que bênção. Em igreja diferente, mas Sim. um do Brasil para Cristo, a nossa igreja, e o outro, talvez arrastado por algum amigo, ele foi visitar a congregação cristã do Brasil e ficou lá. Sim. Mas faleceu uns 3 anos atrás, na Firme. mesma fé. Coisa Então, linda. esse começo aí, Esse é um parâmetro. dessa forma. Uhum. Então, e eu Sim. fiquei por último, Olha aí. rebelde. Olha aí. Mas Ia nessa perguntar isso. história aí, o tipo, dos seus irmãos, o senhor é o mais novo, é isso? Eu sou o mais novo dos homens. Sim. São Dos homens. 4 irmãos homens, né? Uhum. O mais velho nunca saiu lá do sítio, da onde morava, lá em Minas. E é católico ferrenho também. Sim. E os outros 2 vieram para São Paulo. E eu, por último, vim também para São Paulo. Então, eram 3 irmãos aqui em São Paulo. Sim. Meus 2 irmãos mais velhos, João e Francisco, e eu, nos homens. E tenho 3 irmãs. Uma chamada Maria, que continuou morando em Minas, depois de um bom tempo que a gente estava aqui, a gente trouxe ela para cá também. Sim. Ela mora na Zona Leste também. Maria, tem a Efigênia Uhum. e tem a Margarida, que é a caçulinha. Sim. Uma caçulinha com 70 e poucos anos. Olha aí. Ah, olha aí. Aí como é que foi aí esse processo aí da sua conversão aí? Que o senhor falou que ficou por último aí. Rapaz. O senhor é um rebelde aí que o senhor tá falando É aí? para mim contar? Conte! Sim, Quantos Conte anos tudo. veio para Jesus? Se ajeita aí, porque a coisa é o seguinte. Aperta Vamos o lá, sino meu aí, pastor. gente. Aperta o cinto. Aperta o cinto que o piloto filma. Olha, a minha conversão não é que foi complicada, foi demorada, porque eu era muito rebelde, garotão, metido a besta, tinha os amigos todos metidos a besta também, e eu entrava na deles e tal, né? E fui ficando. Por umas 2 vezes, atendendo a convite da minha mãe, cheguei e assisti culto, e levantei a mão, na hora do apelo. Ai. Umas 2 vezes, Sim. mas só aquele momento. Não permaneceu. Saía dali, tchau. Continuava a vidinha de sempre. Até que, quando eu já tinha mais de 18 anos, eu tinha feito 18 anos, eu passei por uma... eu já estava com 19, né, quando aconteceu esse fato. Comecei meus 19 anos. Eu tive uma experiência muito complicada. Eu estava desempregado, saí para procurar emprego e nada, estava muito tão difícil, porque eu ainda estava preso àquela situação do Exército, não tinha recebido ainda o documento do Exército de liberação. Então ninguém me dava chance. Não contratava, né? Nada, ninguém. Tá precisando, mas eu chegava lá, batia. As condições expostas, colocadas, não serve. Não, É a reservista, né? é. Então eu fui ficando, até perto dos 19 anos eu estava assim, nessa situação difícil. Aí um dia eu saí para procurar emprego e ao voltar, eu morava na Vila Esperança, em São Paulo, perto da Vila Matilde. Quando eu estou voltando no trem, encontro 2 coleguinhas da minha rua no trem. Só que eles estavam conversando com 2 garotas, 2 meninas lá de Suspeita. vida fácil. É. Sim. Eles estavam lá, as 2 lá. Uhum. E eu só cumprimentei de longe. Quando chegou na Vila Matilde, que eu ia descer, ele disse: Toninho, eu era conhecido como Toninho. Toninho, nós vamos até Mogi, você não quer ir com a gente? Eu falei, não vou para casa. Mas rapaz, você foi procurar emprego, não achou, nós também não achamos. E aí a gente vai dar uma chegadinha até Mogi das Cruzes, só passei e voltamos em seguida. Eu já estava na porta, rapaz. Coisa de Deus, hein? Eu já estava na porta para descer. Aí, não vou fazer nada em casa mesmo. Tá bom, vou. Foi a primeira vez que eu fui em Mogi das Cruzes. Aí fomos para lá. Lá chegamos, descemos do vagão, do trem lá e saímos para a rua, ficando zoando por ali, dando umas voltas. Mas aquelas meninas, elas eram manjadas lá pela polícia. Num dado momento eu peguei e falei assim com eles, meus 2 colegas. Falei, olha, eu vou voltar, eu vou embora, hein? Não vou ficar nesse ambiente aqui não vou ficar perto dessas meninas, eu vou embora. Um deles falou, eu vou contigo. Então, voltamos para a estação.
Só que o trem saía dali depois, uma hora depois. A gente tinha que ficar do lado de fora esperando, e nesse momento que estava ali esperando, passou 2 policiais militares. Olhou para nós assim, passou. Daqui a pouco eles voltam, olhando para nós de novo, aí eu já fiquei com a pulga atrás da orelha. Falei, não está me cheirando bem esse negócio, viu? Vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Eles pegaram e pararam e vieram na nossa direção. Documento. O que vocês estão fazendo aqui? Não, nós somos. De onde vocês são? Que estão? Aí nos apresentamos, justificando tudo. E ele falou assim: nós estamos esperando a hora para a gente pegar o trem e ir embora para Vila Matilde, lá onde a gente mora. Falei, mas antes vocês precisam nos acompanhar até a delegacia. Aí nos levou até a delegacia. Quando a gente entrou na delegacia, aquelas 2 meninas, mais o terceiro colega, estava junto. Já tinha sido pego pela polícia. Olha aí. Naquele tempo, irmão, as autoridades municipais de Mogi eram muito rigorosas. E o sujeito também vagueando assim na rua, ele já pega e leva para a delegacia, fica preso lá 2, 3 dias. Aí. Ou então está bêbado, leva para lá. Era assim que funcionava. Hoje está totalmente. Hoje tá vida fácil. Hoje está tudo errado. Mas era muito bom isso aí. E nós caímos de gaiato, né? Sim. Eu caí de gaiato. Aí, estão lá na delegacia, o delegado fazendo as perguntas e tal. Quando nós entramos, eu e o outro colega, ele perguntou para as meninas: são esses aí? São esses. Eu fiquei com uma bronca. Bom, aí o delegado começou a pedir os documentos, começou a perguntar tudo, e eu já tinha 18 anos. Os outros 2 colegas não tinham 17. Sim. Era menor de idade. As meninas também eram menor de idade. Então, o delegado fez o quê? Anotou tudo e pegou um auxiliar, um policial lá, falou: leva esses 4 aqui, que é os 4 menores, leva lá para o juiz. O juiz decide o que fazer com eles. E eu fiquei. Eita. Ali. A pulga atrás da orelha, né? Meu Deus, e agora? Daqui a pouco ele pega e me autoriza um policial a me levar para a cela. Quando eu entrei na cela, meu irmão, tinha uns 15 caras assim, tudo pego na rua assim nessa situação, bêbado, perambulando, desocupado. Sim. Era tudo gente desse tipo. Não tinha ninguém, nenhum maldoso, delinquente, nenhum criminoso, né? Não, né? É tudo gente assim. Mas eles faziam isso, dar um esfregão no sujeito, o sujeito não. Uma lição de moral. Procurar trabalho, né? Sim. E eu, quando entrei, que eu vi aquilo, eu tremi na base. Meu Deus do céu. E aí, à noite, era bem já escurecendo, a noite chegou. Aqueles caras, tudo aí, cada um se ajeitou, tudo no chão, não tinha cama não. Cada um se ajeitou num espaço ali e tal, para dormir. E eu fiquei sentadinho num cantinho, passei a noite toda de olhos abertos. Sim. Com medo de ser atacado por um daqueles indivíduos. Mas aquela noite eu pude falar com Deus. Olha aí. Pude falar com Deus. Foi sua experiência ali. Eu já sabia orar, eu já tinha ido algumas vezes na igreja, né? Então eu passei aquela noite falando com Deus, orando, e chorando, e pedindo misericórdia, pedindo que Deus me ouvisse, me tirasse daquele lugar. Sim. Desse mais uma chance. Porque eu olhava a situação assim, da minha família, eu ficava envergonhado, porque na minha família nunca alguém, um parente, familiar meu, próximo ou distante, nunca chegou a viver aquela situação. E eu estava ali. Sim. E isso naquele tempo, que devia ser hoje em dia, mas naquele tempo era um estado de muita vergonha, né? Alguém ser preso, ser levado para a delegacia. Eu fiquei morrendo de vergonha da família. Como é que eu vou encarar a família agora? Bom, passei a noite ali. No dia seguinte eu fui o primeiro a ser chamado. O delegado mandou me chamar. Eu fui lá na sala do homem, e ele pegou as minhas coisas e devolveu e falou: olha, você nunca mais apareça aqui. Eu falei: sim senhor, sim senhor, sim senhor. E ó, rua. Mas naquela noite eu falei com Deus e entreguei minha vida para Jesus. Era uma sexta-feira,
um culto de UFEBRAC na igreja. Aham. Peguei a minha biblinha, que eu tinha uma Bíblia na gaveta, Sim, lá na sim. gaveta. Peguei a minha Bíblia, acompanhei minha mãe para o culto das senhoras. Isso foi no, acho que se não me engano foi 1º de maio, se não me engano, ou 5 de maio, por aí, na primeira semana de maio. Era uma sexta-feira. Então, de lá para cá, eu tenho até hoje cumprido o que eu prometi para o Senhor. Nunca mais me afastarei dos teus pés, Senhor. Tremendo.